escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, eu sou o Júnior, esta é a aula número 12 da revista Território Team, Obras da Carne, Fruto do Espírito. De que lado você está? Quem está vencendo essa batalha dentro de você? Quem? Obras da Carne ou Frutos do Espírito? Você tem que se ligar nisso aí. É importante estar sempre ligadão. Vamos já começar diretamente na revistinha mesmo? Na lição número 12, página 41 dela. Eu peço que vocês abram juntos. É esta página aqui, certo? Muro de defesa, né? A força do domínio próprio. E o que seria domínio próprio? Peço que vocês virem a página para a página 42, nesse quadro preto aqui, e leiam comigo o seguinte: o começo do domínio próprio é ser dominado por Cristo, render-se ao seu domínio. Então, o começo do domínio próprio é ser dominado por Cristo, é a gente se render, ter o domínio próprio suficiente para se render ao domínio de Cristo. Certo? Interessante. Sabe quem foi na Bíblia a primeira pessoa que ouviu sobre domínio próprio? Você sabe? Pois é, foi Caim. Caim. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 4, no versículo 7. Só que a gente vai ler um pouquinho, desde um pouquinho antes. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Do versículo, no capítulo 4 de Gênesis. Você já deve ter aberto aí, porque vocês são muito mais rápidos que eu imagino. Capítulo 4, versículo 3 de Gênesis. Diz assim: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele era lavrador, né? Então ele plantou lá, colheu e levou a oferta para Deus. Puxa, como ele era bonzinho. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 3. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ele era pecuarista. Ele tinha um rebanho, ele sacrificou do rebanho e trouxe para Deus esta oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E ele ficou inconformado de Abel ter sido aceito e ele não. Pô, como assim? Como? Que Deus injusto? Nós oferecemos do nosso próprio trabalho e ele não quis o meu? O que aconteceu? Então lhe disse o Senhor, o próprio Deus, falando: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, está na sua porta o pecado. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nesse versículo aqui já dá para perceber que Caim não era bonzinho, né? Ele levou a sua oferta para Deus, mas ele não agia corretamente, né? Senão Deus não falaria para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito, né? O caráter da oferta, se era do fruto da terra, se era um cordeiro, ou fruto do rebanho, tanto faz, né? O que importa para Deus é o nosso coração, e o coração de Caim não era bom, por isso que ele não foi aceito, né? É a interpretação correta desse trecho aqui, né? E Deus fala para ele, que é o que eu quero frisar, né? Se todavia procederes mal, na metade do capítulo 7, do versículo 7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Está aí o pecado, tá? O seu desejo será contra ti. O que está dentro de você, Caim, o que está dentro de você, será contra ti.
mas a ti mesmo cumpre dominar esse desejo. Então Caim foi a primeira pessoa que ouviu sobre domínio próprio. Veja só, hein? Na história da Terra. Na história da humanidade, Caim foi o primeiro cara que ouviu sobre domínio próprio. E guarde isso. O pecado, o desejo está dentro de nós, está à nossa porta, está à nossa volta, está no mundo ao nosso redor, está na nossa mente. Mas a nós cumpre dominar esse desejo. Certo? Beleza. Beleza. Então, prossigamos aqui na revistinha. Depois a gente vai ler outro trecho da Bíblia também. Né? Como eu disse, o que significa domínio próprio? O que é domínio próprio? Em Provérbios, e aqui neste quadro está este versículo, né? A gente nem precisa abrir a Bíblia para lê-lo, diz assim: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então o domínio próprio é o muro que nos protege. O muro que nos protege. Né? Se uma cidade não tem muro, ela era, na antiguidade, né? Hoje as cidades não têm muro, mas antigamente, se as cidades não tinham muro, ela era facilmente abatida. Né? Numa guerra, quando o exército era maior do que o daquela cidade, simplesmente era invadido e pronto. Quando ela tinha muro, era mais difícil disso acontecer. Né? E era uma cidade, de certo modo, imbatível. Né? E é isso que é o domínio próprio, é o muro que nos protege. É o muro que nos protege. Porque vocês lembram daquele versículo em Pedro, que ele fala: o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Né? Não é bem isso, não é nessas palavras, mas é isso que ele quer dizer. E o que significa? Que o leão está ali, o diabo está ali, né? Como um leão em volta da gente. E o que a gente precisa ter em volta da gente? Um muro, claro. Como você é esperto, isso aí. Precisa ter um muro, né? A revistinha caiu no chão, tudo bem, não tem problema, eu pego. E é por isso que a gente precisa ter domínio próprio, porque o leão está ali, em volta da gente. Se a gente tem o domínio próprio, o muro, então nós estamos protegidos dele, certo? Só que acontece o seguinte: além das tentações externas, né? O mundo ao nosso redor, tudo que nos atrai nele, tem também a nossa mente. E como que a gente vence a nossa mente? Tendo mais domínio próprio ainda. Né? Na revistinha do professor, diz assim, ele sugere, né, aqui na revistinha do professor, uma batalha de não poder rir. E eu sugiro que vocês façam isso com alguém daí da casa de vocês. Quem ri primeiro perdeu, tá? Então vai ficar um olhando para a cara do outro, competindo para ver quem aguenta mais ficar tempo sem rir, tá? Esse é o jogo que eu sugiro para vocês. É um teste de domínio próprio. Eu quero ver não porque eu não vou assistir, mas vocês vão ver quem tem mais domínio próprio. Aquele que riu por último, que também é quem ri melhor, dizem por aí. Ok. Uma coisa que eu preciso dizer, né, que está dentro da nossa revista, da nossa lição, é que há pessoas que se dominam muito bem em algumas coisas. E há pessoas que não se dominam bem naquelas coisas, mas se dominam em outras. Por exemplo, o fulano, ele rói unha. Ele não consegue parar de roer unha. A unha dele vive comida, assim, até o dedo aqui, a carne toda desbugalhada. Come unha até toco do dedo. O dedo dele tá assim já, tanto que ele rói unha. E o ciclano, ele não rói unha. Nunca roeu unha na vida. Só que o ciclano tem um problema de falar palavrão que, pela mãe, é sério. Fulano, ele rói unha, mas ele não fala palavrão. Ele tem esse domínio próprio, mas ele não se controla para roer unha. O ciclano, ele não rói unha. Ele consegue se portar muito bem quanto a isso. Mas no palavrão, meu Deus, é muito ruim. Então há pontos em que nós somos fracos e outros são fortes.
E há pontos em que nós somos fortes e outros são fracos. Então cada um tem uma fraqueza diferente e cada um tem uma força diferente. E eu quero também que, além daquela competição do riso, eu quero que vocês efetuem para vocês mesmos uma lista. Eu quero que você elabore uma lista com os pontos em que você é fraco e os pontos em que você é forte. Porque nos pontos em que você concluir que você é fraco, é que você deve prestar mais atenção. Porque naqueles que você é forte, automaticamente você já é forte, né? É uma questão interna, uma questão sua mesmo. Nós somos assim, nós somos preparados para ser assim, né? Então é isso. A tarefa da lição 12 é você elaborar uma lista de pontos em que você é forte e pontos em que você é fraco, né? E uma outra coisa que pode ajudar você a angariar, a obter esse domínio próprio, é se revestir da armadura de Deus. Então vamos abrir lá em Efésios capítulo 6. Não 6, porque não 6 não existe, é 6. A partir do versículo 13. Então, Efésios 6, versículo 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, fortes como rochas. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, inclusive você mesmo, é claro, né? E aí, será que essa armadura é algo que vem assim, tipo, espiritualmente, óbvio, mas vem assim, pá, 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 escudo, pá, espada, tá. Será que é isso? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que viver cada uma dessas coisas para que nós sejamos equipados com ela. Então, por exemplo, cingindo-vos com a verdade, fala lá no 14, né? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Significa que nós devemos nos cercar da verdade. Nós devemos estar vestidos com a verdade, né? Cingir é algo que está em volta de nós, nos cerca. Lembra do muro lá, então? É parecido com isso, mas é dentro de nós, tá? É mais íntimo do que um muro, né? Cingir é você estar cercado, então você deve se cercar com a verdade. Para de mentir, cara. Para de mentir. Entendeu? É isso, é cingir com a verdade. E aí você vai estar cingido com ela, né? Se vestir com a verdade, né? Vestindo-vos da couraça da justiça. Então é praticar aquilo que é justo, aquilo que é bíblico, tá? Aquilo que a Bíblia ensina a gente. Saiu voando alguma coisa. Aquilo que a Bíblia ensina a gente a fazer e a praticar, tá? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então não canse de falar do Evangelho, que assim você estará calçando as sandálias do Evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé, né? com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então é através da fé, no crer naquilo que é impossível, no crer naquilo que a gente ainda não vê, é que a gente apaga os dardos do maligno, né? É praticando isso que a gente está vestindo o escudo, né? No 17, tomai também o capacete da salvação, porque a salvação está aqui, ó. A salvação está aqui. A salvação está aqui. Também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, cara, é ler. É ler, é buscar, é encontrar a Deus aqui dentro, tá? Nessas páginas.
É Ele falar contigo. E você viver através disso aqui, é você estar munido com essa espada da palavra. Né? E aí ele termina no 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, se o muro nos ajuda a controlar o que é externo, né, a nos proteger do que é externo, a armadura de Deus nos ajuda a proteger o que está aqui dentro, Tá? Então são dois meios de proteção que Deus nos dá, né? São dois meios de proteção que Deus nos concede por meio do seu Espírito Santo e por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Né? Vamos ler lá em Gálatas, o nosso texto base da revista, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu acho. Vamos lá. 5, 22, isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É claro que Paulo ele não conseguiu elencar todos os atributos positivos que fazem parte do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, é claro. Né? Poderia ter muito mais coisas escritas aí, né? Mas as coisas que ele elencou englobam a grande maioria da nossa vida cotidiana, né? A grande parte das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Né? E também ele também não conseguiu englobar, é óbvio, tudo que é obra da carne. Né? Tudo que é obra da carne. Né? Mas há muito mais coisas do que está ali, que nos cercam. Né? Então você tem que estar atento, vestindo a armadura de Deus, né? Praticando, digamos assim, a armadura de Deus, para que esteja revestido com ela, para que você consiga discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é fruto do Espírito e entre o que é obra da carne. Né? E assim você vai perseverar na fé e perseverar dentro do Espírito, no Espírito, ou com o Espírito dentro de você. Certo? E relembro as palavras de Deus diretamente ditas a Caim. O pecado está do seu lado, está dentro de você. Mas a ti cumpre dominá-lo. Fechou a aula. Agora é o seguinte, eu quero lembrar vocês de ler o roteiro da semana, que é importantíssimo, o roteiro da semana, certo? É uma semana inteira de leitura bíblica, né? Não pode ser ruim, né? Uma semana inteira lendo a Bíblia. Uma outra figura que a revistinha dá, que eu acabei não trazendo, mas eu acho importante, que eu lembrei agora, por isso que eu estou falando agora, é que a vida cristã é como a vida de um atleta. Tá? O atleta ele tem disciplina, o atleta ele treina, o atleta ele busca ser o melhor naquilo que ele faz, por meio de treinamento, por meio de repetição. E é por isso que nós insistimos tanto para que vocês leiam, façam o roteiro da semana de leitura. É por isso que a gente insiste tanto para que você ore na sua casa, tenha um tempo dedicado à oração. Por isso que a gente insiste tanto com vocês nessas repetições. São coisas repetitivas? São coisas repetitivas, mas importantes para que nós cresçamos espiritualmente, assim como um atleta cresce na própria carreira. Certo? Essa é a figura que eu quero usar para fechar essa aula. Beleza? Então é isso aí. Obrigado por assistir. Acompanhe as próximas aulas também. E tchau!
chifre